Bom, esse assunto eu quero muito ouvir a opinião de vocês, com um olhar de vida pessoal e também de vida profissional. E eu tenho um cheiro do que vocês vão falar, mas não tenho o conhecimento total do que vocês vão dizer sobre esse assunto, mas eu acredito que ele é um assunto muito importante para todo mundo aqui. O assunto de hoje que eu quero puxar é comunicação. Comunicação, tá? Então, comunicação do ponto de vista para a vida pessoal e para a vida profissional. Quanto hoje dos negócios de vocês, quanto hoje do sucesso de vocês, não só hoje também, quanto lá no começo, veio e vem da comunicação. E o que ela gera? Porque, para mim, a comunicação é a habilidade de fazer as pessoas agirem. Comunicação é as pessoas entrarem em ação. Me comuniquei bem, elas agem da maneira correta. Me comuniquei mal, faz as pessoas agirem da maneira adequada. Então, eu quero ouvir de vocês o que a comunicação fez e faz por vocês e qual o impacto dela nos negócios de vocês. Quer mandar ver, Flávio? Vamos lá. Quem vai começar? Vamos lá, deixa comigo. Vamos lá. Deixa eu tentar responder isso para você, Joel, sobre uma ótica dos níveis de atuação dentro de uma empresa. É claro que o que eu vou dizer aqui não vale apenas para o ambiente corporativo, para o ambiente empresarial. Ele também vale para o ambiente pessoal, mas eu vou começar explanando dentro do ambiente corporativo os vários níveis de atuação. O primeiro nível de atuação, geralmente, é quando alguém está abrindo um negócio, ou está aprendendo uma profissão, ou está aprendendo a desempenhar algum papel, é o nível da execução. Esse é o primeiro nível de atuação, é o nível da execução. É quando você aprende a fazer alguma coisa. Como, por exemplo, eu aprendi a vender, então eu preciso aprender a executar técnica, aprender a falar com o cliente, aprender a fazer um fechamento, aprender a fazer uma apresentação. Eu preciso aprender a me comunicar ali para poder executar aquele trabalho. É o nível da execução, esse é o primeiro. No caso de vendas, se comunicar. Mas, por exemplo, se eu sou um programador, preciso me comunicar muito se eu vou ser um desenvolvedor, vou trabalhar eu e minha máquina, eu me comunico um pouquinho com os meus pares, mas para a execução do meu trabalho, comunicação é ali. Então, no caso de um programador, se eu pegar um exemplo, no caso de um médico, talvez ele tenha que se comunicar ali um pouquinho com o paciente dele, mas é o nível da execução. O nível da execução, ela exige conhecimento técnico e exige força de trabalho, horas e horas de trabalho para você executar alguma coisa. Mas esse é apenas um primeiro nível. Se esse profissional ele cresce, ele se desenvolve, ele fatalmente vai entrar num outro nível, um nível acima, que é um nível de liderança. Onde ele vai precisar liderar pessoas. Se ele quer expandir, ele vai precisar liderar pessoas. Então, a liderança ferramenta da escala. O primeiro nível de escala que você tem, como é que eu escalo? É muito frequente que as pessoas fazem. O primeiro nível da escala é quando você aprende a liderar. Então, a liderança, ela é uma ferramenta para escala. É um primeiro nível de escala. Exemplo, eu aprendi a cozinhar. Beleza, eu me tornei um bom cozinheiro. Eu posso até abrir um restaurante, beleza. Agora, se eu quero que meu restaurante cresça, eu preciso liderar uma equipe. Se eu quero que esse meu restaurante expanda, porque crescer é uma coisa, expandir é outra. Expandir é multiplicar o número de restaurantes. Eu preciso aprender a liderar. Eu agora tenho que formar cozinheiros, tenho que liderar um time de cozinheiros, eu tenho que liderar o gerente da filial que eu trabalho, o gerente da outra filial. Ou seja, se eu quero abrir 10 restaurantes em 10 cidades diferentes, então, ou seja, eu vou expandindo, eu vou ganhando escala na medida em que eu expando a minha liderança. Então, a liderança é a ferramenta da escala.
oratória é a ferramenta da liderança. Qual ferramenta da liderança é a comunicação? Você lidera através da comunicação. O técnico de futebol, ele consegue pegar 23 atletas diferentes, com objetivos diferentes, com um foco diferente, com visões diferentes, com papéis diferentes, e consegue unir todos eles num único objetivo. Ele faz isso através da comunicação. A principal ferramenta da liderança é a comunicação. E a principal ferramenta da escala é a liderança. Logo, comunicação e escala têm uma relação direta. Eu diria para você que dentro do ambiente corporativo, de gestão, a comunicação é fundamental para você liderar, que é fundamental para você escalar. Então, você tem esse fluxograma aí entre comunicação e escala. A comunicação também, ela ajuda a unir, a engajar as pessoas, ou seja, que é a ferramenta da escala. E ela evita problemas também, né? Se você não se comunica bem com o teu time, você vai ter pau, você vai ter problema com o seu time. Aí, se você sai do ambiente corporativo e traz para o ambiente pessoal, isso acontece no casamento também. A comunicação é fundamental para manter alinhado marido e mulher. Você entendeu, cara? O casal que está ali, ele se alinha como? Na comunicação. O que dá pau na relação? É na comunicação. A comunicação é que mantém as pessoas engajadas num projeto só. Alguém tem que assumir a liderança. Às vezes a mulher ela é mais proativa que o cara e ela vai mais ou menos puxar essa função de liderança. Às vezes é o cara que é mais proativo que vai puxar essa função de liderança. Alguém lidera. Sempre alguém vai liderar. Ou é um homem ou uma mulher. Alguém vai sempre liderar no casal. Sempre. E não é nenhum demérito. É liderado. Não é nenhum demérito. De repente o cara fala, não, cara, minha mulher é melhor liderando. Ela vai liderar. Ou às vezes a mulher vai falar, não, cara, eu prefiro meu marido liderando. Cara, e eu toco ali, eu ajudo. Não é nenhum demérito ser liderado. Ser liderado não é ser menor do que quem é líder. O líder é um cara que tem um chamado para ser líder. É um cara que, de repente, se comunica melhor. Então, a comunicação, ela tem esse papel aí. Quando a gente vai, só para finalizar, para um outro nível de escala, a gente tem ferramentas de comunicação onde a nossa comunicação pode atingir milhares de pessoas. Pô, hoje nós estamos aqui em pleno carnaval, domingo à noite de carnaval, nós temos praticamente 7.000 pessoas aqui. A gente, através das redes sociais, consegue escalar nossa comunicação. Todos nós aqui, nós três aqui, alcançamos milhões de usuários únicos nas nossas redes sociais. Essas redes sociais, a gente escreve texto, que vira livro, que faz vídeo, que vira corte, que faz podcast, que vira reels, e por aí vai. A gente exponencia a nossa comunicação através de redes sociais. Ou seja, a nossa capacidade de comunicar é exponenciada através das redes sociais. E aí a comunicação nos ajuda a vender uma ideia, a vender um produto, a vender pensamentos, mentalidade, forma de pensar. E aí a gente começa a atrair pessoas que pensam igual ou pessoas que querem pensar como nós pensamos. Cria essa corrente do bem de gente produtiva, interessada em trabalhar, interessada em crescer, interessada em se desenvolver, e a gente pode ajudar, contribuir com essas pessoas através da ferramenta que exponencia a nossa comunicação. Então, cara, comunicação, o mundo que a gente vive hoje, tem um papel muito importante, um papel fundamental para todas as pessoas. Lá, Caio. Maravilha. Maravilha. E você, Caião? Trazer uma ótica complementar, porque o Flávio foi muito brilhante na colocação dele, até para você fazer as sabatinas, né? Daqui. Comunicação, como o Flávio falou que é a ferramenta da liderança, por que é a ferramenta da liderança, né? Porque ela é a ferramenta da transferência. É através da comunicação que você vai transferir valores, visão, técnica, a comunicação que você consegue, o agrupamento de pessoas num objetivo em comum.
Então, o líder, quando ele desenvolve essa competência de se comunicar, de se fazer claro, de saber aquela comunicação assertiva, aquela comunicação engajada. Então, ela acaba sendo uma grande ferramenta, né? Um pai sem comunicação é um pai sem um poder de liderar, é mais prejudicado. Você consegue liderar pelas suas ações? Consegue, mas se acompanhado pela tua comunicação, ela instrui muito mais. Então, eu sempre na minha história, sempre eu fiz questão de estudar sobre comunicação, de treinar sobre comunicação. Confesso que o meu foi na prática, né? Foi na prática. Mas eu acho que complementando para a galera é a habilidade de transferência, a comunicação. Olha, essa live só está acontecendo hoje porque 3 pessoas que gostam de comunicar, e é uma habilidade, e existe. A gente pode até navegar um pouco sobre técnica de comunicação, mas eu quero jogar alguma pimenta aqui para todo mundo. Sempre quando alguém não entende alguma coisa, para mim sempre a culpa é do comunicador. Uhum. Eu sempre trouxe isso para mim, né? Quando eu não entendo alguma coisa, quando eu não me faço claro, a culpa não é da pessoa, é do comunicador. Mas por que eu penso com essa ótica que a culpa é do comunicador? Porque também é um pouco de autorresponsabilidade da sua capacidade de ser compreensível, de transferir conhecimento, de engajar o time. Então, enfim, só para não me estender, mas colocar esse ponto, é a habilidade da liderança, porque é a tua capacidade de transferência. É por aí que você vai transferir. Seja uma técnica, uma visão, um valor, um comportamento, um caminho, uma direção, uma instrução, através da comunicação. Só acrescentar uma coisa rapidinho que o Caio falou, o Joel, que eu acho que é válido. Ele falou um tema, daria até para se entender um pouco mais nele, porque é importante. Mas aí complementar também, quando ele fala que quando a pessoa não entende, a culpa é do comunicador, essa é uma filosofia de um líder. Um líder, ele sempre traz a responsabilidade para ele. Pode ser até que, em algum momento, a culpa não seja dele, mas sempre a responsabilidade será dele. E ainda que possa pensar, não, cara, mas a culpa é do cara que é muito burro, que não entendeu ali o negócio. A culpa do cara porque ele não estava prestando atenção. A responsabilidade é dele, porque ainda que seja isso, o líder sempre, na dúvida, vai trazer sempre para ele. Por quê? Ele sempre vai pensar assim, cara, se o cara é burro, eu tenho que falar de um jeito que o burro entenda. Eu não posso falar de um jeito... A ameba tem que entender, cara. A forma de comunicar tem que ser simples o suficiente. Então, assim, ele sempre traz a responsabilidade para ele. Isso é uma mentalidade de líder. O líder sempre traz a responsabilidade para ele. Isso é uma forma positiva de você trazer o resultado para algo mais próximo do seu controle quando você traz a responsabilidade para você. Queria só agregar aí o que o Caio colocou. Fala lá, Joelzão. Eu concordo total com essa abordagem de vocês dois. Uma vez eu estava em um lugar com um professor, uma instituição, e era uma reunião, eu não lembro exatamente o que era, já deve ter uns 15 anos isso aí, ou até mais, e o professor disse assim, olha, eu sou responsável pelo que eu digo, mas não pelo que o aluno entende. E aquilo não me soou bem. Eu falei, não, eu sou responsável pelo que eu digo e sim pelo que o aluno entende. Porque se o aluno entendeu errado, eu comuniquei errado nem para os ouvidos dele. Eu sou responsável por tudo isso. Né? E tem uma outra coisa também que a forma da gente captar uma comunicação, ela não é só falada, ela é ouvida, ela é sentida, ela é mostrada, ela é percebida, ela é sensorial, ela é visual, ela é sinestésica. Então, é muito mais amplo e profundo e poderoso esse ponto. Bom, aqui a gente tem quase 7.000 pessoas na sala e eu tenho convicção que grande parte dela quer se tornar um excelente comunicador, uma excelente comunicadora. Tenho convicção plena. E também tenho, pelo perfil da turma que segue a gente, que segue o Caio, que segue o Flávio, que segue o Joel J, que muitos deles são produtores de conteúdo. São produtores de conteúdo. Né? Então,
produtores de conteúdo da internet. E alguns deles produzem conteúdos na internet de maneira até que consistente, mas não são belos comunicadores. Não conseguem tocar o coração das pessoas, não conseguem gerar aquela cola emocional. Na opinião de vocês, quais são as 2, ou no máximo 3, fundamentos que não podem ser negligenciados na comunicação, né? E eu gostaria de eu começar com um, que depois que li isso, eu nunca mais esqueci, nunca mais tirei da minha vida, que é uma frase do Aristóteles, inclusive, que é assim, ó, o grande segredo da comunicação não é falar para as pessoas, e sim falar com as pessoas. Então, tirar falar para e começar a falar com as pessoas. Isso é muito forte em mim. Então, na opinião de vocês, que são excelentes comunicadores, que o negócio que você está envolvido, alicerçado na comunicação, para a liderança, na comunicação para o público final, na comunicação para todos os stakeholders que estão ao redor de vocês, quais são 2 ou 3 coisas que a turma que quer tornar excelente comunicador não pode negligenciar? E que se estiver negligenciando, vai dar com a cabeça na parede. Quem começa? Quer que eu vou agora? Fica à vontade. Bom, primeiro, para você ser um bom comunicador, tem que ser um excepcional ouvinte, bicho. Você tem que estar ligado, você tem que estar com o teu sonar, com a tua percepção, com quem você comunica, para que você comunica, por que você comunica, qual que é o impacto, qual que é o sentimento que você quer causar no outro. Então você ter essa percepção, por exemplo, a pior coisa que a gente gosta, por exemplo, quando a gente recebe uma ligação e é um robô falando com a gente. Pior coisa, um robô. Dá vontade de bater, a gente bate o telefone na cara, porque é uma comunicação de uma máquina falando com a gente, mas... Então, um grande comunicador, ele é um ótimo ouvinte, bicho. Comunicador raiz mesmo, ele tem essa percepção, ele sabe o sentimento que ele quer causar, ele sabe o estado que ele quer colocar o outro. É um estado de calmaria, de sensibilidade, de paciência, de ação, de pegada, de pujança, de energia. Então ele tem isso claro. Então, acho que se fosse complementar ser um bom ouvinte, o comunicador. Por mais que não é estratégia de oratória. E essa estratégia, ela é importante, bicho. Né? Então, acho que se você adicionar desse para passar o terceiro para o Flávio, um bom ouvinte. Quando você fala para as pessoas, para de falar para as pessoas e falar com as pessoas. Para de tentar fazer palestra e vai ter um papo. Sabe, pior coisa, quando você está falando com alguém, você quer dar uma palestra pro cara. Você tem que dar palestra pro cara. Você tem que falar com ele, você tem que conversar com ele. Você tem que dar o comando exato, você tem que ter a presença. O que ele está sentindo? Qual que é o sentimento que eu quero causar nele? Qual é a visão? Eu quero emprestar os meus óculos da onde a gente está indo para ele. Eu quero que ele enxergue o futuro prometido no qual eu sei que juntos a gente vai chegar. É isso que eu quero? Então eu tenho que falar para ele, eu tenho que falar com ele. E quem quer? O João. O que o João quer? Qual que é o medo do João? Sabe? Então eu acho que ter essa empatia / ouviratória faz um comunicador, acho que ele transcender. Porque a melhor coisa de um comunicador, ele consegue a comunicação, né? Você se comunica para agir. Você consegue despertar uma ação após uma fala. Você conseguir despertar uma ação após uma fala com alguém é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Então, eu adicionaria essa. Vamos lá. Eu vou adicionar uma também, mas eu queria complementar a do Caio, porque eu acho muito boa. E eu acho que vale a pena me aprofundar um pouquinho do que ele disse. Porque é mais sofisticado do que parece. É muito simples. Aliás, as coisas simples são muito sofisticadas. Mas para você se comunicar para você se comunicar com é tocar no coração da pessoa. Exato. É você entrar. Para você entrar, para você tocar no coração, para você não ser um a mais que está falando, um ruído a mais na internet, que está cheio de gente falando. Como é que alguém para prestar atenção no que você vai dizer? Como é que alguém vai olhar para você e não vai pensar, esse cara é um a mais que está falando? Por que ela vai achar você especial?
você tem a capacidade de se conectar com a pessoa. Exato. E a capacidade de se conectar. O que é se conectar? Eu poderia falar de frequência mental. Quando você pega 10 guitarras, liga as 10 guitarras e pega a quinta corda, que é a nota Mi, você faz assim, tom, aquela mais grossona assim, e vai tom. Aí você vê a corda vibrando, ela vibra numa frequência. Cada corda, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, são as 6 cordas da guitarra, do violão. Não é? Quando você toca essas cordas, cada uma vibra numa frequência diferente. Por isso, alguns sons são mais graves, outros sons são mais agudos. Então, você pega ali a sexta corda, que é a misona, tom, ela vibra. Sabe o que acontece com as outras 9 guitarras? 9 sextas cordas, as 9 misonas, as 9 cordas mais grossas de todas as outras 9 guitarras vibram juntas. Quando você toca uma, tom, aí se você for observar, todas as sextas cordas das 9 outras guitarras vibram juntas também. Quando você pega a quinta corda, que é a Lá, a corda Lá, tom, todas as quintas cordas das outras 9 guitarras vibram juntas. Por quê? Elas têm a mesma frequência. Elas têm a mesma frequência. A onda ela se propaga no ar e ela se conecta com o que tem a mesma frequência. Uma conexão ela acontece quando um comunicador consegue tornar valioso, diferenciado aquilo que ele diz. E a pessoa, ela passa a vibrar na mesma frequência que ela. O cérebro dela começa a vibrar na mesma frequência. Então, a capacidade que um orador tem para falar da ação, é quando ele consegue produzir a mesma frequência mental em quem está ouvindo ele. E, geralmente, quando você está numa apresentação, você consegue conectar a pessoa com você para vibrar na mesma frequência quando você ouve. Por isso que eu quero complementar um pouco o que o Caio falou, que é muito interessante. É mais sofisticado do que parece. Quando você ouve a pessoa, você coloca a frequência da mente dela na mesma frequência que a sua. Por quê, Flávio? Eu te explico. Sempre foi assim, mas eu diria para vocês que atualmente, no atual momento da tecnologia, do corre-corre da vida, as pessoas estão mais solitárias, as pessoas estão mais falando com o seu celular, falando com a máquina. Existe agora uma nova modalidade de relacionamento entre amigos e até relacionamentos amorosos, que é o relacionamento virtual. A gente é mais virtual hoje do que éramos 20 anos atrás. E nesse cenário de tecnologia, as pessoas têm menos contato humano. E quando tem o contato humano, as pessoas estão mais corridas, estão mais aceleradas, e as pessoas prestam menos atenção naquilo que você diz. Então, quando você ouve uma pessoa, quando você ouve, você tem 2 ouvidos e uma boca. É para ouvir mais do que falar. Quando você ouve a pessoa, você está dando importância para ela. Você presta atenção no que ela está dizendo, sem pressa. Você está dizendo para ela sem falar. Você é muito importante para mim. E as pessoas, quando recebem a mensagem, nossa, eu sou muito importante, elas se sentem bem e elas abrem o coração dela e a mente dela passa a vibrar na mesma frequência que a sua mente, criando uma conexão. A partir do momento que você criou uma conexão, a sua influência se multiplicou por 100, por 200. E aí a sua comunicação fica mais efetiva, porque ela percebe que você dá importância para ela. Eu quero agregar 2 motivos, 2 elementos para você melhorar a tua comunicação. Você ter influência na sua comunicação, além desse que o Caio colocou, que eu quis só acrescentar. O primeiro elemento é a autoridade. A autoridade é você, se vai produzir conteúdo,
falar de assuntos do seu quadrado. Eu não vou falar aqui sobre lançamento de foguete, senão eu vou ser motivo de piada. Eu não vou falar aqui sobre técnicas para fazer um transplante de rim. Eu não sou médico, não tenho autoridade para falar desse assunto. Então, na internet hoje, as pessoas mal leem um livro e querem falar sobre o assunto. Então, se você quer se comunicar, não tenta você entender de tudo, querer falar de tudo, dar pitaco em tudo. Penso assim, não, hoje eu posso falar do que eu quiser, posso dar opinião, pode, mas a opinião vale quase nada. A tua opinião vale muito pouco, a minha opinião vale muito pouco. Agora, se você fala de um assunto que é do teu quadrado, um assunto que você é autoridade, aí quem te ouve vai prestar atenção no que você vai falar, de outra maneira. Tá cheio de gente na internet pobre querendo ensinar os outros a ficar rico. Tá cheio de gente na internet que nunca empreendeu nada na vida querendo ensinar sobre empreendedorismo. Tá cheio de gente na internet com problemas emocionais querendo ensinar sobre inteligência emocional. Todo mundo pode falar de tudo. Pode, meu querido. A questão qual é o valor do que tu fala quando você fala sobre algo que você não tem autoridade? Exato. Então, escolha um assunto para você falar que você tem autoridade. Segundo ponto, interesse-se pelas pessoas de forma genuína. Se as pessoas entendem que você está sendo devoto a elas, se você está dedicando a elas, elas vão dar mais importância para aquilo que você fala. Contribui naquele assunto que o Caio falou, que é o assunto da conexão. Tá bom? Então, eu daria esses 2 elementos aí, João. Muito bom. Muito bom. Se interessar pelas pessoas de maneira genuína, então atenção aí, turma. Falar naquilo que você domina, autoridade, para você realmente ser ouvido, ser persuasivo, influente, e ouvir. E ouvir para escutar para compreender para responder. Quando você escuta alguém, que é diferente de ouvir. Ouvir, gente, é a capacidade que o nosso vestíbulo tem, né? Nosso ouvido tem lá, dentro do ouvido tem um aparelho vestibular, que é assim que fala, que é a nossa capacidade de ouvir. Entender é outra coisa, é compreensão, é ser compreendido, né? Então, entender, escutar para entender. E isso faz com que você responda aquilo, né? Que é o que mais tem, né? Responder aquilo que é perguntado, né, gente? O que mais tem é quando alguém responde aquilo que não foi perguntado. Que oração? O cara manda um abacaxi. Já viu isso? O cara responde uma coisa completamente diferente. Porra, me escuta, eu não perguntei isso, não é sobre isso que eu tô falando. E assim por diante. Tá bom. Comunicação, esses são os pontos que a turma não precisa negligenciar. Agora, na cabeça de vocês, quais são os componentes que um grande comunicador tem? Quais são os superpoderes dos comunicadores de alto nível? Eu quero já começar com uma aqui, para abrir, que é simples, naturalidade. Naturalidade. Naturalidade é uma coisa que excelentes comunicadores têm. Eles falam com naturalidade, em alguns casos com simplicidade, sem palavras rebuscadas. Quanto mais palavras difíceis, pior a comunicação. Quanto mais palavras simples, fáceis, melhor a comunicação. Então, se a turma quer ser um excelente comunicador, o que eles não podem negligenciar, e quais são os superpoderes da turma que se comunica bem pra caramba no opinião de vocês? Começa aí, Caião. Um superpoder de um comunicador. Convicção nas palavras. Um comunicador, ele tem convicção em suas palavras. Por isso que é muito importante, pegando essa dica do Flávio, de você ficar no teu quadrado, porque naturalmente no teu quadrado você é confiante, bicho. No teu quadrado você domina, no teu quadrado você tá confortável, no teu quadrado você cresce. Puta, bicho, eu tenho 1,72, mas vocês já me viram no palco. Eu pode ser qualquer palco, eu cresço 2 metros quando é pra falar de vendas, quando é pra falar disso, é porque é meu quadrado, cara. E as pessoas sentem isso, as pessoas veem verdade nisso, as pessoas veem a minha convicção com a minha alegria, com a minha simplicidade, com a minha tranquilidade, porque é muito importante. E você não precisa ser o mais experiente do mundo, é numa zona que você sente, pô, cara, eu não sou o melhor do mundo aqui,
Mas em todos os lugares, aqui é o lugar que eu mais me sinto bem. Aqui é o lugar que eu mais me sinto bem. Por conta do meu know-how, por conta do meu histórico, por conta, sabe, é aqui que eu tô meu jogo, é aqui que eu tô me capacitando. Então, um ótimo comunicador, ele tem convicção nas suas palavras. E essa convicção, essa linguagem silenciosa que as pessoas percebem, que todo mundo sabe, né? 92% de toda comunicação é não verbal. Né? Quando é impressionante. Se você coloca por exemplo, se você me joga para dar uma palestra de um tema que eu não domino, que eu sei de uma maneira superficial, vai mudar o meu tom, o meu timbre, eu vou gesticular de maneira diferente, a convicção nas minhas palavras não vão ser a mesma coisa, a minha fluidez, a minha visão, minha certeza para onde eu estou indo, para aquilo que eu estou instruindo, vai ser tudo penalizado. Então, essa convicção é muito importante. Eu vejo que é um super poder no grande comunicador. E por isso a sabedoria de poder se colocar no lugar para que a tua convicção floresça, né? Que era uma zona de talento. Derivado de uma zona onde você se esforçou muito e aprendeu. Legal. Show. Eu vou colocar dois superpoderes, mas antes, para variar, vou reforçar o que o Caio falou também com um exemplo interessante que ele falou também, é sensacional. A questão da convicção. Só que a gente escolhe o conteúdo que a gente fala. A gente tem esse poder de escolher. Você vai para a tua rede social, você decide o que você vai falar. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu estou fazendo campanha do BTG, um BTG Pactual, que é um banco, e eles me convidaram para participar de uma série de vídeos internos deles, para os clientes dele, para falar sobre investimentos financeiros. Eu conheço sobre investimento financeiro. Eu poderia falar sobre investimento financeiro, mas eu não tenho a pretensão de falar sobre investimentos financeiros com a autoridade que eu talvez esteja acostumado a falar sobre outros assuntos. Se eu for falar sobre negócios, sobre equity, sobre modelos de negócio, sobre construir uma empresa, sobre gerir um negócio, sobre liderar times, sobre vendas, sobre marketing, sobre desenvolvimento de produtos, sobre estratégia. Esse é o meu quadrado. Eu pedi para não falar sobre investimentos. Poderia até falar. Talvez eu tenha um conhecimento sobre investimentos acima da média, porque, afinal de contas, eu também tenho patrimônio que meu time do meu family office investe. Ou seja, eu tenho técnicos que investem, trabalham para cuidar do meu patrimônio. Mas como não é o meu quadrado, é melhor eu falar de investimento do que falar sobre cirurgia cardiovascular. Mas é melhor falar de negócios do que eu falar sobre investimento. Então, eu falei, não dá para a gente falar de negócios? Clientes não são clientes, que a maioria são pequenos e médios empresários, estão crescendo, grandes empresários. Olha, eu vou estar mais confortável para falar. Eu troquei a pauta. Tem a possibilidade de trocar a pauta? Eu troco a pauta para falar o assunto, sambar em cima do assunto, entendeu? Pegando aqui o carnaval de pano de fundo aqui, eu vou sambar em cima do assunto. Não é? Então, se eu posso sambar em cima do assunto, para que eu vou pegar um outro assunto que eu não vou sambar? Vou só ficar ali, ó, no cantinho ali, entendeu? Então, de novo, repito, escolha o conteúdo que você tem autoridade, porque quando você escolher o assunto que você tem autoridade, você vai falar o teu assunto com convicção. Então, reforçando o que o Caio diz aqui. Mas eu quero falar sobre dois superpoderes, Joel. O primeiro superpoder que um supercomunicador tem, principalmente quando ele tem bagagem, quando ele vem, é o repertório dele. A gente acha, caraca, fulano é muito inteligente, olha como ele fala. Porque, solta o Caio num palco lá, você tem 4 horas, Caio. Toma aí o microfone. Fala 8. Com alta frequência, sem roteiro, quadrado dele. Eu falo o tempo que for necessário. Para 8, o tempo que for necessário. Mas por quê? O cara fala. Não, porque tem repertório. Repertório. Aí vem um segundo superpoder. Uma palavrinha chamada nexo. Flávio, acho que tá
acabando a pilha do seu fone. É verdade. Pronto, estão me ouvindo? Nossa. Melhorou? Que isso, parece que Jesus foi um quarto elemento dessa live agora. Que bom. Maravilha. Que bom. Eu não vou dizer que foi de propósito, porque eu preparei esse momento para você estar mais aberto para me ouvir, Caio. Nossa, que comunicador maravilhoso chegou aqui. Nossa, comunicação assertiva. Ótimo, então vamos nessa. Então, o que acontece? Eu estava falando do nexo. A palavra nexo. O que é nexo? Nexo é a capacidade de você conectar a informação A com uma informação B e você ver a conexão entre o A e o B e você trazer à existência o C. Isso é um nexo. Esse é um superpoder do comunicador. Em frações de segundo, a mente dele, enquanto ele está comunicando, isso é um comunicador de alta performance. Ele tem o A. O A ele tem ali no arquivo dele. Aí aparece um cara na plateia e faz uma pergunta e traz um B. E aí ele conecta o A com o B e traz o C, cara. E o C surpreende todo mundo. Vou dar um exemplo prático aqui. Falei, repertório e nexo. Você junta os dois, então, cara. Você pega o repertório e nexo, a análise combinatória entre todo o repertório que você tem, entre todos os A's, B's, C's e D, a combinação. Você tem um repertório infinito que você combina. Você fala 10 horas seguidas, se necessário. Essa brincadeira que a gente fala, que o host traz o tema e a gente não sabe qual é o assunto, isso é para quem tem repertório. Exato. E a gente faz isso ao vivo aqui. Não tem roteiro e eu não sei o que o Joel vai falar e ele me faz a pergunta, eu tenho alguns segundos para estruturar um roteiro para te responder aqui. E o Caio faz a mesma coisa. E o Joel faz a mesma coisa. No fundo, a gente está fazendo uma demonstração para você prática de oratória, de comunicação, de repertório, de nexo, de combinação entre todos os elementos, trazendo alguma coisa nova aqui. E nós três aprendemos um com o outro aqui nessas lives, todo domingo, e a gente espera que você também aprenda. Mas, no fundo, isso é parte de um superpoder. Repertório, mas capacidade de nexo. Nexo. Gerar nexo. É pegar A com B e gerar o C, e esse C surpreender a todo mundo. Esses são os superpoderes. Isso acontece com prática, com bagagem, com trabalho. Por exemplo, eu falo, a minha bagagem não é de comunicador, de palestrante. A minha bagagem é de empreendedor, construtor, realizador, construtor de negócios. Então, isso me traz uma bagagem. Como a comunicação foi o meu instrumento para a liderança, que foi o instrumento da escala, que me gerou o crescimento que eu tive nas últimas 3 décadas. Então, quando eu vou comunicar aqui, eu trago o meu repertório para você aqui. Exatamente. E esse repertório a gente conecta um com o outro através do estímulo de cada pergunta que recebe. Então, eu acho que esses são os 2 superpoderes. Então, para a galera, galera, é o seguinte, olha o que eu acabei de pensar aqui agora. A gente nunca fez, vou fazer aqui agora. A gente está falando sobre comunicação. Tem 6.500 pessoas indo para 6.600. 6.600 agora. Vou fazer um teste com esses 2 caras sobre esse assunto. Vou abrir um comentário. Vocês vão fazer uma pergunta para cada um nos comentários. Esses caras vão escolher a pergunta do comentário e vão responder. Para vocês verem na prática. Coloca a tua pergunta aqui, ó. Uma pergunta para o Flávio, uma pergunta para o Caio. E eles estão vendo aqui rolar os comentários. E quando aparecer aqui a pergunta que eles acharem que faz sentido, o Flavião já fala assim, eu tenho uma pergunta. Beleza. Aí o Caio fala, eu tenho uma pergunta também. Aí eu fecho os comentários para vocês terem uma ideia do que é A, B e C com esse lance de repertório, convicção e nexo, ok? Então bota a pergunta aí, turma. A gente vai ficar batendo papo aqui, ó. E você, fala o seu superpoder, isso, Joel. O superpoder que os comunicadores têm que eu chamei de... qual foi a palavra que eu usei? Foi... simplicidade não, é naturalidade. Naturalidade. Uma pessoa que ela fala com naturalidade, ela fala com objetividade também, tá
objetiva, né? Ela não é prolixa, ela não é redundante, ela é objetiva. Isso não quer dizer que ela fala pouco, não, quer dizer que ela fala uma linha mestra, que ela tem uma mensagem central. Isso tem a ver com o repertório também. Então, agora começaram as perguntas, galera. Vocês escolhem. Quando cada um de vocês escolher, fala assim, peguei uma aqui. Aí guarda e aí eu fecho o comentário. E daí, anota o nome da pessoa também para citar ela aqui. Isso é legal. Eu peguei. Pode pegar. Pode mandar brasa aí, Caio. É? Você pegou a sua? Eu te espero. Não, pode ir, querido. É? Mas o... Não, só para eu tirar o comentário da frente aqui de vocês, entendeu? Uhum. É? O Caio já tem a dele, né? Peguei. E o Eu só não peguei o nome, Flávio? me perdoa. Também. Pronto. Então vai. A pergunta da pessoa era, cara, como trabalhar com medo da crítica na hora de me expor, na hora de comunicar, na hora de falar com alguém? Como é que eu lido com isso? Primeiro você entender que vai ter uma armadilha da mente. A sua mente ela vai pregar peças. Por exemplo, para todo mundo que é tímido, pelo amor de Deus, não me julgue mal assim, mas você é muito menos importante do que você imagina. As pessoas dizem assim, Caio, mas como eu vou fazer levantar a mão numa sala de aula ou numa empresa, aí todo mundo vai olhar para mim, todo mundo vai me julgar. Não é todo mundo que vai te julgar, não é a maioria das pessoas que vão prestar atenção em você, porque às vezes tem algumas armadilhas da nossa mente, João, parece que aumentam o tamanho do monstro, Então a primeira coisa é, como é que eu faço para lidar com a crítica na hora do julgamento? Primeiro, não deixa o medo se tornar um pânico. Medo é um estado de atenção. Pânico é uma incapacidade de ação. Medo é um estado de alerta. Pânico é uma incapacidade de ação. Tem 7 mil pessoas aqui, quase. Caio, você tem medo de falar em público? Claro que eu tenho. De uma maneira controlada, claro que eu tenho a responsabilidade. Deus me livre e guarde. Imagina se eu completamente mal entendido ou compreendido. Principalmente hoje, né? Num cenário onde tudo é mais delicado. Então, claro, esse medo faz ter um estado de atenção, mas pânico não, que é incapacidade de ação. Então, primeiro tenha isso para saber se não é essa armadilha da mente que está jogando contra você. E outra coisa, tenha claro qual que é o teu objetivo. Tenha claro qual que é o seu objetivo. Quando você tem claro qual que é o seu objetivo e aproveite as pequenas oportunidades. Eu sempre fui aquele cara que eu sempre aprendi, Flávio e Caio, as pequenas oportunidades de me comunicar. Eu aquele cara que às vezes num jantar em famílias, eu perguntava, gente, posso contar uma história que aconteceu hoje no trabalho? Eu posso contar uma história que aconteceu hoje no trabalho? E eu, num ambiente seguro, num ambiente controlado, eu estava ali, eu conversando, eu treinando minha oratória. Então, para todo mundo que tem medo da crítica, da condenação, do julgamento, primeiro, nunca coloque o medo de lado, porque ele é um estado de atenção. Mas cuidado para a tua mente não pregar uma peça ou seu armadilha ao ponto de você guardar para si algo que você tem que jogar para o mundo, cara. E não só para comunicação, a gente tem muito medo de ser mal instruído, mal compreendido, mas é impressionante como, né, um dos maiores medos do ser humano é falar em público, né? Maior do que o medo de morrer. É tão insano isso, né, cara? Você pensar que o maior medo do ser humano é de falar em público. Esse é o maior medo. É o medo de falar em público. Aí eu falei assim, cara, não, cara, o maior medo não é falar em público, o maior medo é você não realizar o teu sonho, a você não dar condição pra tua família, cara, você não vencer. Falar em público, puta, por causa a nossa mente, ela prega peças. Então, nesse estágio aí, pra você que tá com medo de ser criticado, primeiro, sério, na boa, é muito menor, dói muito menos do que você imagina, cara. Dói muito menos do que você imagina. Eu lembro a primeira vez que eu fui apresentar, minha primeira memória, turma, de falar em público, foi apresentando um trabalho na escola. Acho que todo mundo já teve essa. Eu lembro, era um trabalho da escola, trabalho em 4 pessoas, e os meus amigos, a gente tirou na sorte quem ia ter que falar. A gente tirou na sorte quem ia ter que falar, quem ia apresentar o trabalho na sala de aula. E para minha sorte, Joel e Flávio, eu caí. E para minha sorte, eu caí. E, cara, para mim ia ser assustador, mas como que eu tive que falar, e eu falei, eu apresentei o trabalho, não foi a melhor apresentação do mundo, mas eu terminei com uma sensação nossa,
dói muito menos do que eu estava imaginando. Dói muito menos do que eu estava imaginando. Então, acho que eu tenho certeza. E principalmente, Primeira vez que eu falei que eu estive em público, num palco, foi quando eu tinha 6 anos de idade. Era a apresentação de Dia das Mães da escola. Todo mundo subiu no palco, eu subi junto. Eu estava branco, pálido, coração disparando, morrendo de vergonha, tímido como eu sempre fui. E antes de começar a cantar a musiquinha, minha mãe lá no palco, lá na plateia, antes de começar a cantar, eu fiquei tão nervoso que eu vomitei em cima do palco. E acabou com o troço. Vomitei em cima do palco, feio, tudo sujo lá. Aí vieram as pessoas, parou, suspendeu, vamos limpar. Minha mãe lá na plateia. Então essa foi minha primeira experiência no palco. Então, para você ter uma ideia do quanto que isso era difícil para mim e era um desafio para mim. Apresentação na escola nunca fiz. Não fazia. Eu evitava, de todas as maneiras, falar em público. Então, para quem acha que isso é nato, que a pessoa nasceu com isso, que tem um dom especial que veio com isso, está muito enganado. A comunicação entrou na minha vida quando eu quis vencer na minha vida, quando eu não quis ser um a mais na multidão, quando eu não quis mais andar de ônibus, quando eu não quis mais levar a Luciana de ônibus para passear, quando eu quis dar uma vida melhor para a Luciana, para minha família, que eu ia formar, que eu queria me casar com ela. A comunicação entrou na minha vida a partir do momento que eu desejei deixar de ser aquela pessoa da periferia, que tinha uma escassez enorme na vida, que passava horas e horas dentro do ônibus, eu odiava andar de ônibus. E quando eu decidi que eu queria mudar, aí a venda entrou como uma ferramenta para eu resolver isso. E para eu vender, eu tinha que me comunicar. Então, a partir daquele momento, a minha timidez, os meus limites precisaram ser destruídos, esquartejados, aniquilados. Do contrário, esses limites me aniquilariam, me esquartejariam e me despejaria na lata do lixo da mediocridade. Eu seria um a mais na multidão que um dia sonhou mudar de vida, mas nada mudou por causa da sua covardia de ter se ajoelhado e se rendido para os seus medos e para os seus limites. Então, os seus limites querem fazer isso com você, transformar você num Zé Ruela, num bunda mole, num muquirana, num medíocre. É isso que os seus limites vão querer fazer com você. E a partir do momento que você entender isso, e enquanto você tolerar os limites, nada vai mudar na sua vida. Você não vai dar um basta. Você vai continuar sendo escravizado pelos seus limites. Porque entenda uma coisa, campeão. Mocinha, presta atenção. Todo mundo tem limites. Exato. Todas as pessoas têm. Eu acabei de falar dos meus aqui. Eu vomitava, morria de medo. Mas eu precisei enfrentar esse troço. Senão, né? Senão ele me destruiria. Destruiria os meus sonhos. Percebe? Então, diante dos meus limites, é isso que eu tenho que fazer. A pergunta que a pessoa me fez foi como ter repertório? Como ter repertório? O teu repertório, na realidade é o seguinte, você tem um repertório. Ele ainda é pequeno. O que você deve fazer é trabalhar em cima do teu repertório. Fica nesse teu quadrado. Teu quadrado pode ser pequenininho. Não saia do seu quadrado. Trabalhe em cima do seu repertório. Duas coisas vão te trazer repertório. Duas coisas. Estudo, leitura. Hoje, você lê um livro. Cara, custa baratinho um livro, cara. Às vezes o cara pergunta, eu tenho R$1.000, quero empreender. Falo, cara, empreender com R$1.000. Você não vai empreender, meu amigo. R$1.000 tem que investir em você. Comprar livro, cara. Livro é muito barato.
Ah, eu tenho dificuldade de ler. Cara, audiobook, meu irmão. Audiobook, cara. Ó, eu acho que um cara que ouve, no mínimo, um livro por semana, um audiobook, um livro, são 6 horas. 1 hora por dia você lê um livro. Lê, entre aspas. Não é? 1 hora por dia. Pega ali uma plataforma dessas de audiobook que tem, seleciona um bom repertório, o cara bom de indicar repertório é o tal de Joel J, é excelente. Você entendeu? Pega um bom repertório, o cara que ouve um livro por semana durante um ano, na minha opinião, ele explode a cabeça dele. Mas repertório de livro não é suficiente. Repertório de livro, ele é colateral. Ele nunca pode ser teu repertório principal. É pobre teu repertório principal. Teu repertório principal tem que vir através do campo de batalha, das suas experiências, daquilo que você vive. Em outras palavras, não vem do conteúdo que você consome. Vem da prática que você coloca os conteúdos que você consome. Então, consumir um conteúdo, põe em prática aquilo ali, te traz repertório. Só o livro não vai te trazer repertório. Agora, se você põe em prática e começa a experimentar a prática somado ao conteúdo colateral que o livro te dá, aí, cara, tu fica bacana. Aí o teu repertório ele vai gradativamente, ano após ano, aumentando. De repente você fala assim, pô, cara, Flávio tem repertório. Meu irmão, eu tenho 32 anos de campo de batalha. Dia 15 de março, agora eu completo 32 anos que eu fiz a minha primeira venda profissional. Cara, são 32 anos. Nesses 32 anos eu vendi pra caramba, liderei pra caramba, formei gente pra caramba, abri empresa pra caramba, vendi empresa, botei dinheiro no bolso, mudei de... Olha quanta coisa eu vivi em 32 anos. Então você não vai falar com a mesma convicção, você não vai ter o mesmo repertório que eu. Não vai em 32 dias. Você pode ser até muito melhor do que eu, mais inteligente que eu, mas talvez você vai precisar de uns 15 anos, pelo menos. Eu tenho 32. Com os meus limites, em 32 eu consegui meu repertório. Então, comece a escrever a sua história agora, com o repertório que você tem, dele, com a convicção que tu tenha, e vai ampliando o seu repertório. Como é que você adquire repertório? Praticando aquilo que você lê. Não é lendo, não é estudando. É praticando aquilo que você leu, estudou, vivendo, gerando resultado, tendo vivência, vivendo aquilo que você está praticando, e você conciliando as duas coisas, ampliar seu repertório, e aí tá do que você vai alcançando na sua vida. A autor está só mostrando um videozinho de social, não se conquista realmente com técnicas de marketing digital. Você até consegue dar uma maquiada na tua autoridade, mas dura pouco. A autoridade se constrói tendo resultado. Então, você vai precisar de anos para construir isso. E não tem atalho. Então, anos construindo resultado, mais autoridade, mais o que você lê, mais o que você estuda, cria o teu repertório, a tua autoridade. Então, meu lindo, não se sinta assim... não se compara com o Flávio, ou com o Caio, ou com o Joel, assim, cara, nunca vou chegar no nível desse cara. Mentira. Você tem tudo para ser melhor do que a gente. Aí alguém pode perguntar assim, cara, Flávio está sendo humilde. Não, estou sendo muito autoconfiante. Eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Eu não tive eu para te ensinar, para me ensinar. Você me tem para te ensinar. Eu não tive o Caio para me ensinar. Eu não tive o Joel para me ensinar. Você tem nós 3 aqui para te ensinar. Então, com os professores bala que tu tem aqui, você pode ser melhor que a gente. Entendeu? Então, estuda, lê, assimila, põe em prática. Beleza? Isso aí, Joel. Flávio. Mas, Flávio, se eu agrupar esse pacotão gostoso que ele trouxe pra gente, ensina o que sabe, pratica o que ensina e gera resultado com aquilo que você pratica. Aí, bichão. Golaço. Ensina o que sabe, pratica o que ensina e gere resultado com aquilo que pratica, para ter essa aderência, porque repertório é aquela coisa, na hora que você joga, por que a gente fica confortável, desde que esteja nas 4 linhas do campo que a gente gosta de jogar? Porque aquilo, o resultado vivido, a prática vivida, ela tem aderência. Na hora que alguém coloca alguma pergunta, onde você acha que eu vou sacar? Eu olho para trás. Eu olho para trás e eu acesso alguma gaveta da experiência possível. Então, você vai montando arquivos na sua cabeça de experiências, práticas, transposições, desafios vencidos. Então, ensina o que sabe, pratica o que ensina e gera resultado com aquilo que você pratica. Exponencial. Muito bom. Eu cheguei à conclusão que eu deveria ter escolhido o tema repertório. Então, senhores,
Vocês não escolham esse tema nas próximas. Deixa pra mim numa outra. Então posso eu escolher tipo, esse tema? Eu escolho e aí eu pergunto, Joel, fale tudo sobre repertório. Vai! Hã? Nossa, cara, repertório. Putz, grila, é um assunto de uma domingueira dessa, de carnaval. Ó, eu te digo mais, Joel, você quer ver uma coisa prática para repertório, um exercício prático? Se você, ó, a gente vai deixar esse tema para você, quando você quiser. Ó, a gente pode trazer um cara aqui, a gente pode trazer uma quarta pessoa aqui do público para fazer perguntas para nós que a gente nem sabe, aqui ao vivo. Caraca, boa. E coloca à prova o nosso repertório. Boa. Vamos fazer isso. A gente vai fazer tipo assim. Vamos pensar em umas coisas muito doidas para a gente selecionar. Galera, vai. Manda aí. O cara pergunta freestyle. E a gente repertório. Dentro de um quadrado. Do repertório do quadrado. É isso. E outro ponto, né, Joel? É legal. Eu adoraria, se eu não souber a pergunta, dizer, olha, não sei e vou pesquisar. Não teria nenhum problema de dizer isso, não é? Mas, assim, quando o tema é negócios, e esse quadrado aqui que a gente já domina há muitos anos, a gente fica muito à vontade nesse tema e geralmente não aparece nenhuma novidade. É por isso que a gente fica muito confiante, né? Muito bom esse finalzinho aqui, repertório. A gente foi falar de repertório, convicção, naturalidade, nexo, foi falado sobre escuta ativa, foi falado sobre comunicar e a arte de fazer a pessoa entrar em ação, foi falado sobre treinamento, leitura, aplicabilidade prática. Foi uma live muito poderosa, senhores. Para aqueles que ouviram e entenderam e escutaram, foi uma live muito poderosa. A gente abre o jogo aqui, passou rápido. Obrigado pelo tempo de todos. Recados finais aí, Caio. Recados finais aí, Flávio. Amei. Mais, né? E isso ficou muito legal. Acho que só para final, o recado final é que foi falado de maneira oculta, enquanto o Flávio colocava as considerações, você e eu, acho que foi muito do quadrado, que o silêncio é a linguagem dos sábios também. Você viu? Quando o Flávio colocou, né, de você ficar no seu quadrado, que os bons comunicadores, eles são incrivelmente silenciosos naquilo que eles não dominam. Eles sabem que ser um comunicador não significa saber falar de tudo ou sobre qualquer coisa. Então, a linguagem também, eu vejo que o silêncio é a língua dos sábios, principalmente de comunicadores eficientes. Você vê que eles falam muito bem sobre campos determinados. Então, acho que a minha consideração final para todo mundo e para todo mundo que está aqui, é uma habilidade, é uma musculatura, não é um dom, né? Eu lembro, Flávio, eu nunca mais esqueci quando uma vez eu desci de um evento, cara, era uma convenção de uma empresa que eu estava fazendo uma convenção, recentemente, faz uns 2 anos, pelo Vence, e eu desci do palco, alguém falou assim, menino, caramba, amei, realmente você tem o dom da fala. E, obviamente, eu recebi com muito carinho aquilo lá, né? O seu dom da... Eu entendi que ela falou assim, puxa, ela gostou. Mas, pô, ela tirou completamente o meu mérito ali, né? 15 anos. Sei quantas vezes eu já fiz aquilo lá, porque eu tenho o dom da fala. Então, é só para saber que é uma habilidade, é uma musculatura. E todo mundo aqui consegue ser um excepcional comunicador. Muito bola. Muito bom, eu quero finalizar... se puder, só tirar rapidinho o comentário, Joel, que eu quero falar olhando nos olhos das pessoas aqui, só nesse finalzinho. Eu adoro ver os comentários da turma, mas eu queria finalizar olhando para você e dizendo que o sucesso, o bom comunicador, o bom líder, aquele comunicador que toca no coração, aquele cara que está pronto para liderar pessoas, e fazer diferença, não acontece da noite para o dia. Então, meu querido, tenha paciência. Se você quer se comparar comigo, ou com o Caio, ou com o Joel, se compara na época do nosso perrengue lá. A gente, semana passada, falou da época do nosso perrengue. Não é justo você se comparar agora com a gente. Mas, se você hoje entendeu que eu vomitei na primeira vez que eu subi num palco,
e quase que eu estraguei tudo lá, porque eu vomitei de tanto nervoso que eu estava. Eu quero só dizer para você que a sua transformação, ela acontece você tendo paciência, você perseverando e você enfrentando os seus limites. Porque eu também disse aqui nessa live que ou você acaba com seus limites ou os seus limites acabam com você. Então declare guerra a seus limites. Não seja pacífico com seus limites. Dá uma pancada na mesa assim, bate e fala, chega dos meus limites. Dá um basta neles. Declare guerra a ele, não seja pacífico. Então, quero finalizar dizendo isso, tá? Declare guerra a seus limites, tenha paciência, persevere e o sucesso ele não ocorre da noite para o dia, ele precisa de tempo. Se dê essa chance e trabalhe, pratique, você vai ver o fruto acontecendo, você vai ver dando certo. E no dia que começar a dar certo, você vai lembrar disso aqui que eu estou te falando agora, tá bom? Joãozão, obrigado, tá? Arrebentou aí. Beijo. Obrigado a você. Valeu, Caio. Obrigado.